Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, edição Membros Prêmio. Esse é o espaço em que a gente convida membros prêmio da nossa comunidade para dialogar sobre sua atuação no mercado. E hoje eu tenho aqui na minha frente o diretor e técnico comercial da HGX, que é uma empresa especialista em seguranças e serviços. Seja muito bem-vindo, Marcelo Martins, tudo bom? Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar mais uma vez aqui no clube fazendo essa gravação do podcast. Este é um lugar que você já está acostumado, que você já gravou aqui com a gente, Isso. Só que na verdade foi com o Rafael, correto? Verdade. A HGX é uma empresa que, como a gente até introduziu aqui no podcast, que é especialista em segurança e serviços, sua segurança por 24 horas, vamos colocar assim, né? Um 24 monitoramento horas contínuo. Contínuo. A HGX, como você bem disse, é uma empresa focada em buscar soluções de segurança para os seus clientes, seus parceiros, tá? Certo. Há quanto tempo de atuação já no mercado? Hoje a empresa já vai para quase 10 anos de atuação, mas tem um histórico de mais de 15 anos de atuação dos profissionais que fazem parte da HGX, tá? No mercado de segurança e serviços. Então, nós costumamos usar um slogan, né, que é a HGX foi criada e existe para buscar soluções para os seus parceiros em razão da segurança. Sua segurança em tempo real, né? Em tempo real. Quando você fala em tempo real, o que isso significa? É um monitoramento, um serviço que vocês oferecem para o teu cliente, de que ele vai ter o controle daquilo 24 horas ou tem uma pessoa que fica com esse critério? Pois é, os diferenciais começam aí. A HGX tem uma central de operações que funciona 24 horas de forma ininterrupta, onde os operadores ficam observando os telões, onde aparecem as imagens das câmeras dos clientes e os sinais de central de alarme dos clientes. Então, no caso, vocês têm uma equipe treinada para fazer esse monitoramento. Exatamente. Quando nós criamos uma parceria com um cliente, estabelece-se um protocolo de ações, tá? Onde o cliente, junto com a HGX, estabelece um protocolo. Exemplo, começa um incêndio na empresa, o que o cliente quer que faça? Imediatamente ligar para o bombeiro. Certo. Tá? Depois ligar para o diretor, dono da empresa. E assim sucessivamente, obedecendo um protocolo pré-estabelecido, né, de ações para que nada fuja do controle. Esse, na verdade, é o grande diferencial da HGX. Nós operamos, como você disse, em tempo real. Ou seja, quando o problema está iniciando, tá? Vamos dizer que um princípio de incêndio ou alguém forçando a porta da empresa, o portão da empresa. Nós não vamos esperar que o problema se instale para depois avisar, porque aí já se perdeu muito tempo de ação, certo, né? Então, a gente percebe a ocorrência no seu início. E aí, startamos o protocolo e evitamos que o dano seja muito maior. Porque muita gente hoje tem sistemas de alarme que são até bons, mas que estão no seu celular. E aí, como eu te disse antes, o que acontece? O cliente vê quantas vezes por dia as imagens das câmeras da empresa dele. Não existe um monitoramento. Não existe um monitoramento. E aí, ele só vai saber do problema depois que ele aconteceu. Certo. E aí já é tarde, né? Para evitar. Esse protocolo é personalizado. É personalizado. Certo. É feito a 4 mãos ou 2 cabeças, né? Como a gente preferir, entre o cliente e a empresa. Ele vai dizendo o que ele prefere que esteja elencado no protocolo e nós vamos dizendo, é melhor a gente ir por aqui, é melhor ir por ali. E estabelecer um protocolo que realmente seja personalizado, mas que seja realmente
eficiente e eficaz. Porque como vocês oferecem em tempo real esse atendimento, vocês não oferecem, por exemplo, só o serviço, né? Olha, sua empresa está sendo monitorada 24 horas. Nesse monitoramento não é só a câmera que está ali filmando 24 horas. Você tem uma pessoa que é treinada por vocês para ficar à frente desse monitoramento. Em caso, eventualmente, de alguma ocorrência, você tem um protocolo que foi personalizado para aquela empresa para tomar uma providência, certo? Exatamente isso que você está falando. E uma outra grande diferença é, de fato, a personalização, porque o cliente, às vezes, tem uma necessidade. Exemplo, troca um funcionário da empresa e esse funcionário tinha uma senha e tinha a possibilidade de acesso à empresa. Quando ele sai, ele não tem mais direito a acesso à senha e tudo mais. O cliente, na mesma hora que tomou a decisão, já liga para nós, para a empresa, e ele é excluído daquela relação de permissões para acessar a empresa. Então, a questão do direito de imagem, né, vinculado a ele enquanto funcionário. E o acesso mesmo, né, porque a gente não sabe por que razões o funcionário está sendo desligado. E aí, em se cancelando a senha do funcionário de acesso, ele não vai conseguir entrar. Ou se ele tentar entrar, na mesma hora vai startar na tela, na central de operações, um alerta para que aquele funcionário está tentando entrar na empresa sem autorização. E esse é um outro tipo de serviço que vocês... Tudo está dentro do pacote. E quais são esses serviços, no caso, que abrangem essa empresa, não só no monitoramento 24 horas, essa segurança de fato do perímetro de uma empresa, por exemplo, internamente, mas que outros tipos de serviço a HX está oferecendo hoje no mercado? Veja só, a área de segurança ela é muito abrangente, tá? A gente pode aqui falar um dia inteiro sobre segurança e não esgotar o assunto, mas... seja qual for o foco da empresa ou do profissional que necessite da segurança, eu costumo dizer que nenhum projeto de segurança, por menor que seja, sai de uma análise, não pode abrir mão de uma análise de risco. Tá? Ou seja, a gente chega na empresa e faz o que nós chamamos de um raio-x da situação da empresa. Certo. Do entorno da empresa, como é que os funcionários chegam na empresa, chegam de ônibus, chegam de trem. Isso tudo são critérios que vocês avaliam. Tem que avaliar, porque senão o serviço não fica completo, né? Não tem como você promover segurança sem fazer esse estudo. Essa curadoria, né, de fato. Exemplo, qualquer pessoa, após o fato de acordar, ela já está analisando os seus riscos. De fato. Né? Você sai, levanta, por onde eu vou até chegar num outro cômodo, na cozinha, no banheiro, que cuidados eu tenho que ter para não escorregar, para não... Sabe? Tudo isso é uma análise de risco. Né? Eu saio de casa, qual o caminho que eu vou fazer de carro, ou até o ponto de ônibus, até o ponto do metrô, eu vejo qual o caminho melhor, né? Então, quando uma empresa ela fecha o serviço de vocês na HX, elas recebem esse raio-x. Exatamente isso. Para vocês mapearem uma análise de risco de fato daquela empresa. Do mais simples cliente, que não tem distinção para nós, tá? Cliente, é parceiro, se tornam amigos. Desde uma residência até um polo empresarial. Até um polo empresarial, tá? Por exemplo, empresas de construção, tá? Nós pretendemos e mostramos isso sempre que possível, que nós cheguemos com a construtora quando o terreno ainda está vazio, para começar a entender o projeto, fazer o planejamento da segurança dentro do início do projeto. Com isso a gente evita custos de fazer um trabalho de instalação depois que o empreendimento está pronto. E minimiza erro, né? Minimiza erro. Outra coisa, quando uma construtora chega para um empreendimento desse, vários profissionais, dos mais simples aos mais evoluídos profissionalmente, vão trabalhar naquele empreendimento. Como é que a gente pode garantir que desvios de conduta não vão ocorrer? As perdas
por desvios de conduta, por uso indevido de material ou pelo não uso, por exemplo, de um EPI durante a obra, vai impactar. Então, o ideal é que a gente chegue com a equipe de vigias, de controladores de acesso, de projetistas de segurança, para acompanhar toda a construção e, com isso, diminuir o custo da obra para a construtora de uma forma muito significativa. Vocês estão há muitos anos no mercado e você comentou comigo antes até mesmo do podcast começar que houve uma remodelagem, né, na questão da marca em si, HX no mercado, nos últimos 6 anos, certo? Sim. O que seria essa remodelagem enquanto marca? A remodelagem enquanto marca veio para trazer um nome fácil de ser compreendido, tá? Com uma imagem da sua logomarca fácil de ser compreendida. E lembrada, né? Certo. Tá? E não tem como hoje uma empresa, dentro da expertise que nós temos, não se remodelar, porque a evolução é contínua, né? A evolução é contínua. As tecnologias vão mudando. O que se fazia há 2 anos era uma coisa, há 3 anos outra, há 5 anos, há 10 anos, então, nem pensar mais, porque já não existe mais no mercado. Muito volátil, né, Marcelo? E a gente tem que acompanhar essa tecnologia, tá? Para poder atender o cliente de uma forma bastante satisfatória. Você é diretor e técnico comercial, então você fica à frente dessa tratativa de vendas, vamos dizer assim. Sim. Entendendo também entendendo a questão do serviço que vai ser prestado, enquanto uma pessoa que tem autoridade sobre, né, segurança de fato. Né? Como é que funciona essa questão do... Funciona ou não, mas como que você construiu, assim, consolidou a tua trajetória como uma especialidade nesse ponto de segurança? Isso é bastante interessante. Eu não consigo me afastar da operação. Sim, tá? É difícil. É difícil. Eu sou um homem de operações, tá? Mas, por necessidade, claro, eu também atuo na parte de projeto, atuo na parte comercial. Ou seja, eu atuo em quase todas as partes. Você gosta mesmo do mão na massa. Eu gosto da área de operações, tá? Isso é fruto da minha origem. Eu comecei profissionalmente nas Forças Armadas, no Exército, tá? Depois que saí, enveredei por essa área, porque me cativa, eu sou apaixonado pela área de segurança, e comecei a atuar em diversas atividades. Eu hoje não vou falar do nome, mas eu tenho uma grande expertise em segurança hoteleira, né? Voltada para hotelaria, para formação de equipes de segurança voltadas para hotel, de treinamento dessas equipes, tá? Porque o hotel, né, ele tem uma vida muito dinâmica, tá? O que as pessoas veem na frente, enquanto visitantes ou enquanto hóspedes, não imaginam o quanto de trabalho, a logística, né, de logística, de responsabilidade tem por trás daquele atendimento, tá? Porque o cliente, o hóspede, o visitante, ou o usuário de um restaurante, ele chega num estabelecimento desse, num hotel, ele quer se sentir em casa, né? Bem, maior conforto bem possível. Acolhido, com maior conforto e sem riscos. Exato. Você não quer dor de cabeça, tá não viajando? Quer dor de cabeça, exatamente. Então, a gente não pode deixar de ter a equipe preparada para oferecer esse conforto. E eu confesso, infelizmente, algumas equipes com muito bons profissionais, mas pecam na falta do treinamento, na falta da reciclagem dos seus profissionais,
enquanto profissionais de segurança dentro de um hotel. E quando você fala dessa questão do treinamento, é que falta esse acompanhamento e atualização de mercado, porque você mesmo mencionou agora há pouco que as novas tecnologias estão aí, né? E a gente é um meio muito volátil, principalmente se tratando de IAs e tecnologia no ramo da segurança. Pois né? então você entenda o seguinte, antigamente, quando os custos eram menos elevados, se tinha muita mão de obra física, né? Os custos foram subindo, o empresário tem que diminuir custo, e aonde é que ele vai diminuir custo de uma forma inteligente? Primeiro, tendo uma equipe, mesmo que reduzida, muito bem treinada. Mais especializada. Mais especializada e focada no objetivo da segurança dentro de um hotel. E isso se aplica para qualquer empresa, Tanto uma residência quanto o polo empresarial, certo? Com certeza. E aí o que faz? Entra com a tecnologia. Hoje, quando você tem, por exemplo, uma pessoa dentro de uma sala de operações olhando várias câmeras, ela cobre uma área enorme do hotel ou da empresa. Enquanto você, se não tiver isso, você, teoricamente, vai ter que ter uma pessoa, um homem de segurança ou uma mulher de segurança em cada ponto desse. E aí o custo dispara. Muito maior. E aí hoje você tem um amparo tecnológico para poder facilitar e minimizar esses custos, que por mais que seja mais elevado, na ponta do lápis você reduz muito, porque você, ao invés de pagar pessoas, você paga, às vezes, uma pessoa para coordenar uma máquina, correto? Exatamente. E eu vou falar de novo de hotel, mas isso se aplica a qualquer empresa. Quando você faz um bom trabalho, e eu volto àquela coisa que não pode ser esquecida, análise de risco. A análise de risco, ela diminui problemas, minimiza riscos e diminui custos. Custos de investimento e custo em perdas, tá? Em perdas. Num hotel, por exemplo, nós tínhamos o hábito, eu acho que hoje pouquíssimos fazem, talvez eu até peço desculpas se eu estiver enganado na minha opinião, gera-se muito lixo dentro de um hotel ou dentro de uma grande empresa. Porque hoje em dia, alguns têm até uma proposta mais sustentável, né? Exatamente. Mas mesmo, e que é muito importante você olhar esse lado ecológico, de sustentabilidade e tudo mais, mas mesmo assim gera-se lixo, orgânico ou não orgânico. Uma equipe bem treinada, bem focada, com um gestor atento, ele tem que fazer, não todo dia, mas inopinadamente, uma vistoria no lixo que vai para a rua. Porque, como eu disse lá atrás, os desvios de conduta acontecem. Exatamente. E aí, como é que você descobre se não está saindo coisas que não devem sair misturadas no lixo? Tu perde o teu controle, né? Por exemplo, vamos imaginar que um grande hotel, desses hotéis de ponta, usem nos seus restaurantes, hoje está cada vez menos, mas ainda existem, talheres de prata. Ou de, não mesmo que não sejam de prata, de grande valor agregado. Se esse material ele não é controlado quando sai do restaurante para ir, por exemplo, para uma cozinha e depois para o lixo, muita coisa que é pequena acaba indo no lixo. Se você somar uma faca hoje, um garfo amanhã, uma colherzinha está aqui e tal, no final do mês, no final do ano, esse número é gigantesco. Então, trabalhar com segurança também é analisar esses riscos nos pequenos detalhes. Claro, minimizar as perdas. Redução de perdas. Desculpe. Nenhum empresário hoje, seja dono ou gestor de uma empresa ou de um empreendimento hoteleiro, abre mão disso. Abre mão disso. Não pode abrir mão de uma boa gestão, de um controle, através de uma análise de risco e de gestão de perdas. E isso tem tudo a ver com segurança. Tudo. Tudo tem a ver. Acho que é a base da segurança, né? A base. Minimizar as pequenas falhas ali. Mesmo você se tratando da HX, que é uma empresa grande, no sentido do amparato que vocês oferecem, né? Da quantidade de serviços que vocês oferecem voltados para segurança e monitoramento em tempo real.
vocês fazem esse diagnóstico dessa empresa que vocês estão atendendo para entender qual é a falha ali no que vocês podem atuar. Nós, e eu particularmente, eu não entendo você vender uma ideia, um projeto e implantar um serviço se ele não for feito por completo. Vender, implantar, às vezes, é o menos complicado, tá? Dependendo da necessidade do cliente. Mas quando você mostra para ele as inúmeras possibilidades de reduzir custos e perdas, né, em relação ao que ele está investindo, porque segurança é investimento, não é custo, tá? Isso é importante mudar a mentalidade das pessoas. Mudar a mentalidade. Segurança, assim como outras atividades, elas são investimento e não é custo. Quando você mostra tudo isso e atua de fato nisso, você mostra para o teu parceiro, para o teu cliente, que lá no final do ano, aquela redução de perdas vai justificar uma boa parcela do que ele está investindo. Vai ter um impacto muito grande, né, Marcelo? Exatamente. E quando esse investimento que você bate nessa tecla também, muitas empresas recorrem até vocês para alguns serviços, obviamente, de segurança confiáveis, que dê essa tranquilidade para que essa responsabilidade não esteja sobre a cabeça desse empresário, certo? Ele terceiriza essa responsabilidade investindo um dinheiro nisso. Por quê? E isso, novamente, não tem como ser diferente para uma empresa focada em prestar um bom serviço. Certo. Tá? Eu não posso pecar e realizar um serviço que não seja adequado e fazer com que o tomador do serviço, o meu cliente, também fique preocupado com a segurança. Porque, senão, eu não deixo ele atuar na atividade fim dele. Exato. Tá? Um hoteleiro, por exemplo, ou um empresário de uma grande empresa, qual é o foco dele? Executar o serviço que a empresa dele, que o hotel dele se destina. Não é ficar cuidando de segurança. Exato. Para isso ele contrata alguém, né? Para tirar esse peso sobre os ombros, Exatamente. já que tem tantas outras questões que ele precisa estar à frente. Com certeza, com certeza. Não justificaria. Entre os serviços que vocês oferecem, a gente deu uma olhada, né, no seu site, a gente que não conhece, por exemplo, o serviço da HX, um dos diferenciais é que vocês colocam que, assim como a gente deve se preparar para um dia de chuva, a gente também deve se preparar em questão de segurança da nossa empresa. Com certeza. E é realmente isso. Você mesmo pontuou, quando a gente vai sair de casa, a gente tenta ao máximo minimizar possíveis trajetos que vão trazer uma dor de cabeça para a gente naquele dia. Exato. E com o investimento em segurança não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Não vou me tornar repetitivo, mas tudo é análise, tá? A partir do momento que você sai da sua cama, você está analisando o seu comportamento, a sua atividade, o dia inteiro. O dia inteiro. Alguns dos serviços que vocês oferecem de central de monitoramento, instalação de CFTV, CFTV, monitoramento remoto de imagem e portaria virtual. Aí tem a questão do porteiro e vigia. Esse porteiro e vigia, por exemplo, algumas empresas elas contratam vocês da HX para fazer saber como colocar essas pessoas, no caso, atreladas ao tipo de serviço que vocês estão oferecendo? A empresa pode contratar, né? E nós fazemos de fato isso, ou nós podemos fazer um trabalho de, vamos chamar de reciclagem da formação daquele profissional que já está na empresa. Certo, tá? mais atualizado. Às vezes tem um profissional que já está na empresa há muito tempo, mas que ele está ali naquela atividade dele meio que dentro da zona de conforto, né? Certo. E quando você fica na zona de conforto, quando se fala em segurança, é um passo para o problema, tá? Você fica... Acho que você perde a noção, né, do que pode estar acontecendo, você perde o olhar atento, né? E quando a gente faz esse trabalho de reciclagem, de formação, ou de implantação de um sistema de portaria, seja com porteiro, seja à noite com vigias, ou seja até mesmo com recepcionistas,
a gente transforma aquele profissional que está, entre aspas, tá, meio que esquecido na monotonia de um trabalho, e faz com que ele entenda a importância do trabalho que ele desempenha. E outra coisa muito importante também que é esquecida. A empresa que tem esse funcionário, seja que tipo de empresa for, de que nível de empresa for, ela tem que entender que o funcionário mais simples é uma peça fundamental dentro da empresa. Tá? Principalmente aqueles que estão há muito tempo, né? O profissional mais simples, um porteiro que fica ali o dia inteiro, bom dia, boa tarde, toma crachá, ele é extremamente importante. O chefe máximo dele lá tem que saber que até chegar no escritório dele, lá no último andar, ou em que andar for, do gabinete dele, passou por uma pessoa, exato, né, que está lá embaixo no nível hierárquico. E que precisa ter um treinamento também para aquilo. E que é extremamente importante para não pecar nas suas ações e permitir que o problema vá escalonando até chegar no presidente da empresa. E isso também é uma análise de risco. Com certeza. Faz. Com certeza. Uma coisa que você bateu muito na tecla também, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, retomar, é que a HX, por ser uma empresa de serviços, vocês estão muito atualizados sobre as novas tecnologias implementadas no ramo de segurança. Sim. E que vocês têm um grande diferencial, porque muito mais de oferecer o serviço, vocês oferecem treinamento, né, para algumas dessas empresas e principalmente para o corpo de funcionários que vocês têm hoje. Segurança, eu repito, seja em que tipo de empresa for, ela não se limita e não pode se limitar ao corpo de segurança. Certo. Tá? Todos os funcionários, de uma forma ou de outra, são olhos, braços da segurança. Eu não tenho segurança em todo quanto é canto da empresa, assim como eu também provavelmente não vou ter câmeras em todo o canto da empresa. E aí um funcionário da limpeza, um funcionário administrativo, um funcionário gerente, em todos os níveis, percebe que está se iniciando um problema qualquer. Ele vai ter o quê? Uma orientação de como proceder, né? Dependendo do grau de risco daquele problema. Então ele vai desde ligar para o setor correspondente da segurança ou combater, se ele estiver bem treinado, exemplo, começa um incêndio na lixeira, começa um incêndio numa determinada sala, se ele estiver capacitado, treinado, pronto para usar corretamente um extintor, ele vai saber o que fazer, né? Mas para isso tem que haver treinamento. Para isso, o corpo da empresa como um todo, né, o corpo, tem que pensar segurança. E de forma integrada. De forma integrada. Porque não pode ter ponta solta quando se trata disso. Não pode. Isso não quer dizer que nós estamos desviando o funcionário da sua atividade fim. Não é isso, tá? Mas é potencializando, né, potencializando, tá? Novamente, minimizar o quê? Riscos, né? Eu vou esperar uma equipe de combate a incêndio da empresa chegar, se eu posso e estou treinado, habilitado para fazer aquele primeiro combate, evitei um problema que de uma lixeira pode se alastrar para uma sala e pode se alastrar para uma empresa. Exato. Entendeu? Qual é a maior dúvida que as pessoas físicas, sejam donos de uma residência, por exemplo, ou um empresário, uma equipe de uma equipe mesmo de segurança que vá contratar de fato um serviço terceirizado da HX hoje, chega com as maiores dúvidas, assim, em questão, porque a gente vive hoje uma realidade de muito, por mais que existam novas tecnologias que venham trazer segurança, ainda existe muita insegurança por parte da maioria das pessoas. A gente vive numa realidade muito complicada referente a isso, né? Muito violenta em alguns pontos, principalmente em questão de furto, em questão de propriedade privada, enfim. Como é que
essas pessoas responsáveis por essa segurança nessas empresas ou residências chegam até a RHX hoje em questão de dúvidas? Qual é a maior dor de cabeça dessas pessoas? Bem, nós temos um site da empresa, né, que é o www.rhx.com.br, tá? É só entrar no site e tem as nossas informações e também pode entrar em contato com a gente através do comercial @rhx.com.br. Essas são as duas formas de contato direto. Tem o contato telefônico também, tá? 96018-5543, ou então Zap, tá? 999861846, esses dois números. Eu peço que seja sempre pelo Zap, porque infelizmente hoje a gente tem uma quantidade enorme de ligações fraudulentas e tudo mais, e às vezes o telefone bloqueia, ou então às vezes a gente não atende mesmo porque... É uma forma de segurança para vocês. Exatamente, né? Exatamente, tá? E aí esse primeiro contato em que essas pessoas elas chegam até você pelo serviço, o segundo passo seria entender qual é a questão que ela está buscando, né? Como é que vocês conseguem ajudar nessa oferta? O primeiro passo é nós sentarmos na empresa, né? Preferencialmente em loco, né? Na empresa. Presencialmente. E entender o que a empresa faz, quais são os seus objetivos comerciais e tudo mais, quais as dificuldades que a empresa apresenta, né? Quais as necessidades que a empresa entende necessitar, que às vezes o empresário tem um olhar que não é, de repente, o mais adequado para aquela situação que ele está apresentando, tá? E quebrar também alguns paradigmas, tá? Alguns chegam a dizer assim, tudo bem, muito bonito, a sua empresa, o seu produto é maravilhoso, mas nunca aconteceu nada aqui, tá? Nós nunca tivemos problema nenhum. Bem, graças a Deus. Que sorte, Que sorte, né? Ou que eficiência da sua empresa, dos seus profissionais. Mas a segurança ela não está atrelada a isso, né, Marcelo? No sentido nunca aconteceu, mas você não pode contar que aconteça. Um segundo depois pode acontecer. Exatamente. Infelizmente, a nossa cidade, o nosso estado, assim como o Brasil, por que não dizer o mundo, está perigoso, né? Tem problemas, né? E, infelizmente, a gente tem que estar sempre, não é um passo, são 2 passos, 3 na frente das possibilidades de problemas. E isso só se ocorre com trabalho, só se consegue com trabalho, né? Esse monitoramento que vocês oferecem em tempo real, essa segurança e monitoramento em tempo real, vocês têm uma equipe que fica monitorando de qual localidade? Da central de operações da empresa, que funciona no centro do Rio, tá? Certo. Mas antigamente era mais difícil chegar aos clientes, mas hoje com uma boa internet, uma boa banda larga, não uma super banda larga, mas uma internet com uma fibra boa, a gente consegue trazer imagens para dentro da nossa central de qualquer parte do país. Certo. Entendeu? Com a possibilidade da internet, hoje o alcance é incalculável, né? É incalculável. Hoje vocês têm mais clientes residenciais ou de empresariais? A maior parte empresarial. Empresarial. Tá? A maior parte empresarial, que é outra barreira que a gente precisa derrubar. Alguns, eu vou me arriscar um pouquinho aqui, tá? Alguns empresários de nível alto têm suas equipes de segurança pessoal, mas, novamente, me arriscando um pouquinho, eu posso dizer que muitos são ótimos profissionais nas atividades que exercem. Mas quando a gente traz essas atividades que eles exercem para o campo da segurança pessoal, o cenário muda, tá? O cenário muda. Eu
não posso pensar que um profissional muito bom, por exemplo, em segurança pública, vai ser um excelente ou bom profissional em segurança pessoal, privada. Exato. Tá? O cenário muda. As vertentes, as particularidades mudam. É outro cenário. É outro cenário. Então, obviamente, Tá? se é outro cenário, são outras necessidades. Outras necessidades. A partir, inclusive, eu já esbarrei muito com isso no passado, quando eu estava muito ligado a essa área, que o empresário tinha um determinado modelo de carro com uma blindagem top. Uhum. Mas o carro era extremamente baixo. Se você precisa subir uma calçada, um meio-fio para fugir de uma determinada situação, teu carro vai ficar entalado. Isso não existe. Tá? Você acha que o básico, às vezes, está sendo deixado de lado e está sendo visto outras questões? Totalmente. Né? Tá? A equipe de segurança tem que ter um carro adequado para atender ao VIP dele da mesma forma que o carro dele atende. Então, eu não posso ter uma super caminhonete blindada e ter a equipe de segurança com um carrinho humilde acompanhando o carro do VIP. Vai pecar. Não vai aguentar o tranco. Você está entendendo? Uhum. Os agentes vão ficar espremidos. Imagina você que o carro do VIP, por alguma razão, enguiçou. Você vai pegar um VIP dono de uma mega empresa e botar num carrinho 1.0? Não vai. É uma conta que não fecha, né? Não fecha. Você tem... Aí é que vem todo um estudo, todo um planejamento, todo um preparo de anos e anos e anos fazendo isso, né? Você tem que ter equipes, claro que dentro do poder aquisitivo de cada empresário, de cada VIP, né? Montada dentro do que o estudo obriga, né? Novamente vai para a gente passa segurança, seja ela em que área for, nunca vai deixar de passar pela análise de risco. Exato. Você saiu com o empresário de casa para ir para o trabalho dele, para a empresa dele. Se ele for de helicóptero, ótimo, né? Um heliponto. Heliponto, ótimo. Mas em algum momento ele vai precisar descer. Então a segurança tem que estar lá. Mas você tirou o empresário de casa, você já tem que saber que caminho você vai fazer, que alternativa de caminho você vai ter. Você acha que esse é o grande diferencial, talvez, do RHX? Formação, treinamento. De treinamento e você preparar, de fato, essas empresas para receber uma segurança de ponta. Exatamente. Porque não pode o empresário, a pessoa que é contratante de um serviço desse, não pode pensar, e normalmente gasta muito, tá? Que tem uma equipe bem preparada quando pode não ter. Não estou dizendo que não seja, ou que todos não sejam, tá? Mas tem que estar preparada, tá? Tem que estar preparada. E tem que estar bem treinada e atualizada com o mercado. Exemplo, você está no meio do caminho da casa para o trabalho. Teu empresário passa mal. Qual é o hospital mais perto? Teu empresário é alérgico a algum tipo de medicamento? Algum tipo de comida? Vai chegar no hospital, o que você vai dizer para os médicos? Olha, o fulano de tal aqui está passando mal. Aí o médico vai lá, na correria, né, às vezes, para salvar e tal, usa um medicamento que não é o adequado. É porque quando se fala de segurança, as pessoas pensam sempre no máximo da coisa, aquela coisa super monitorada, enfim, mas existe o básico que é deixado sempre de lado, ou nem é pensado, né? Nada é 100% garantido, Leandro. Nada é 100% garantido. Exemplo, Trump, né? Recentemente. Se você for como nós, paramos para ficar analisando todo o contexto, vendo imagem take a take, ponto a ponto, como é que aquilo pôde acontecer?
é impensável. Exato. Tá? É impensável. Por isso, cabeças rolaram lá. Não pode acontecer. Qual mensagem você diz assim para acho que não só o empresário em si, mas para algumas empresas que talvez representantes empresariais, diretores que precisam de fato contratar um serviço terceirizado de segurança, e eu vou pedir até para você se direcionar para essa câmera para falar, tá, em questão de o que você chamaria assim essa atenção, muito pelo que a gente conversou aqui sobre essa importância da análise de risco, do que é básico e que está sendo deixado de lado. Bem, senhores empresários, se os senhores não têm ainda uma equipe de segurança própria e desejem contratar e ter uma equipe para atender a sua pessoa, as pessoas da sua família, venham conversar conosco. Se o senhor já tem essa equipe e quer aprimorar o treinamento, o entendimento do que é uma segurança pessoal privada levada a sério, minimizando os seus riscos e os riscos que envolvem a sua família e o seu negócio, venha falar conosco. Nós estamos prontos a atender, a conversar e a apresentar sugestões sem custo, tá? O nosso entendimento de segurança não é simplesmente vender, é vender, executar e acompanhar o serviço permanentemente, trazendo a sua tranquilidade, a tranquilidade da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. É isso que a HX lhe promete. Tá bom? Muitíssimo obrigada, Marcelo. Foi um mega bate-papo aqui sobre segurança. Acho que tirar da cabeça das pessoas de que segurança é só o máximo, o mais tecnológico e o mais atualizado, que também é isso, mas nada de muito é feito se o básico não é bem feito, né? Eu acho que você bateu muito bem nessa tecla, frisou bastante isso. Então, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Prazer foi meu, muito obrigado. Esperamos uma nova oportunidade. Com certeza. Tá bom? Então, se você assistiu o nosso podcast e esse Clubecast Premium dos membros Premium aqui da comunidade do Clube Empreendedor Brasil, o espaço que a gente dedica para esses membros Premium para falarem sobre atuação de mercado. Hoje a gente falou sobre a HX, que é uma empresa voltada para segurança e serviços voltados a isso, e que muito se foi falado sobre monitoramento em tempo real, garantindo a segurança da sua empresa ou da sua residência, mas mais do que você garantir a segurança com a tecnologia mais avançada é fazer o básico bem feito, como mesmo o Marcelo Martins frisou aqui. Até a próxima. Até a próxima.